E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tesouro, sobre títulos do tesouro, sobre o tesouro direto, por que eu invisto nessa modalidade, né? Como é que tem título aí pagando 400% do CDI praticamente, e como é que faz para aplicar, como é que faz para investir independente do seu banco, de qual corretora você utiliza. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, eu gostaria de começar esse vídeo tirando aí qualquer dúvida que vocês possam ter sobre o que é esse tipo de aplicação. Quando você investe no Tesouro Direto, né, compra títulos do Tesouro, você está emprestando dinheiro ao governo. É mais ou menos assim, toda renda fixa é um empréstimo. Quando você empresta dinheiro para o banco, o nome disso é CDB. Quando você empresta dinheiro para empresas, né, para empresas de capital aberto, para grandes empresas, o nome disso é debenture. E quando você empresta para o governo, o nome disso são os títulos públicos. Então, quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Tem toda uma importância social nisso, que é a maneira que o governo usa para se financiar. Todos os governos do mundo fazem isso, não é só o Brasil. Todo país geralmente tem um banco central, tem um tesouro que emite títulos. Isso não é nem bom nem ruim, claro que tem excessos, né? Mas enfim, esse canal não é sobre isso. Esse canal é para ensinar você a investir. Então, entenda isso. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Ele vai te devolver depois a juros, né? Seja lá quais forem. Existem diversos tipos, a gente vai conversar sobre eles aqui nesse vídeo ainda. Você vai terminar esse vídeo entendendo muito bem como é que funciona uma aplicação no Tesouro Nacional. Então, vamos lá. Por que investir no Tesouro? Quais são as vantagens desse tipo de aplicação? Primeira coisa, o risco é muito baixo. O risco de investir no Tesouro é aquele risco que a gente chama de risco soberano. É o menor risco que existe dentro de um país. Por quê? Os títulos públicos só não serão pagos, a gente só vai tomar um calote nos títulos públicos se o governo quebrar, se o governo não tiver mais como pagar os títulos. Isso acontece? Bom, isso acontece, já aconteceu em alguns países. O Brasil já deu lá um calotezinho ou outro. Faz muitos anos que isso não acontece, mas é o menor risco da economia. Por quê? Se chegar no ponto em que o próprio governo não consegue mais honrar os seus títulos, é o cara que imprime dinheiro, entendeu? Ele é o cara que tem impressora de dinheiro na mão. Se chegar um momento que ele não consegue mais honrar os títulos, é porque muita coisa já foi pro brejo, porque a situação realmente está preta. Além do risco ser muito baixo, esse é um tipo de investimento que tem baixo custo, né? Investimentos, muitas vezes, eles têm custos diferentes, dependendo do quanto de dinheiro você aplica. Por exemplo, se você aplica R$1.000 no investimento, você vai ter lá um custo percentual. Aí a pessoa aplica 100 milhões de reais, ela tem um custo muito menor. O Tesouro não é assim. O Tesouro não importa quanto você aplica, os seus custos são relativamente parecidos, relativamente iguais, na verdade. Tanto que é um programa feito para a pessoa física. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro para facilitar as pessoas físicas comprar e vender título. Então, os custos de investimento são muito baixos, você não tem que ficar pagando custódia geralmente, tá? Um banco ou outro ainda cobra custódia, mas geralmente eles não cobram mais, aboliram esse negócio faz um tempo, não precisa ficar pagando corretagem, enfim, é muito tranquilo. Existe um custo cobrado pela Bovespa, ela cobra 0,25% ao ano para manter esse negócio lá. Esse custo já foi bem insignificante, hoje ele é um pouco alto porque a taxa de juros está baixa, né? Então o custo acaba representando aí um percentual razoável e tal, mas assim, eu não sei se isso vai melhorar um dia ou não. O objetivo desse canal é mostrar para vocês o que existe, por que isso é bom, por que isso é melhor que outras aplicações. Eu não vou ficar aqui imaginando o que vai acontecer no futuro e nem vou falar para vocês que é uma sacanagem, que o governo isso, o governo aquilo, porque afinal o que a gente tem é o que está na mesa, né? A gente pode escolher investir ou não investir. Além de ter essa questão, ele não tem incidência do Come Cotas, que é um imposto que incide sobre fundos de investimento em renda fixa, que eu considero aí os piores investimentos de renda fixa, né? São aqueles em fundos, porque eles têm essa questão do Come Cotas, além da taxa de administração, além de um monte de coisa, né? Mas esse Come Cotas, ele, a cada 6 meses, ele morde um pouquinho do juro que você ganhou e usa para pagar imposto para o governo. Ele tira uma alíquota de 15% daquilo que você ganha e dá para o governo, né? A diferença é que quando você investe direto no Tesouro, por exemplo, você vai pagar imposto, mas você só vai pagar imposto lá na frente, quando esse título vencer. E dá uma diferença gigantesca, porque quando você não paga imposto no decorrer da acumulação, todo aquele dinheiro fica lá e vai fazendo parte do bolo e vai crescendo o bolo. Quando você vai pagar imposto lá no final, o seu bolo vai estar muito maior do que se você estivesse tirando um pedacinho ali a cada 6 meses, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso de maneira um pouco mais aprofundada, eu vou deixar nos cards, na descrição, mas é mais ou menos isso. Quanto mais longo o prazo, quanto menos imposto, quanto mais você consegue adiar o seu imposto,
mais rico você fica no final, mais você ganha. E essa é uma grande vantagem do Tesouro Direto. Você só tem que pagar imposto quando o investimento acaba, ou quando você resgata, ou quando ele vence, né? Ou seja, quando você liquida o investimento. E além disso, uma outra vantagem fantástica do Tesouro é a questão do investimento inicial. O investimento inicial é baixíssimo, né? Hoje você tem títulos aí que vão a partir de R$ 35 até R$ 100, que é lá o Tesouro Selic, que é o mais caro. Quer dizer, é um investimento muito baixo, né? Qualquer pessoa que investe mensalmente, geralmente ela investe mais do que isso, né? É difícil alguém investir menos que R$ 100. Então, provavelmente você consegue comprar qualquer título, você pode escolher o título que você quer comprar. Fora a questão da liquidez. O governo garante a recompra dos títulos, então se você precisar um dia vender, você consegue simplesmente desfazer ali a posição, o dinheiro vai cair na sua conta no dia seguinte, né? No dia útil seguinte. Agora, para você entender realmente como funcionam os títulos e sair desse vídeo sabendo mais do que o seu assessor de investimentos, a gente precisa falar um pouquinho sobre os tipos de título, porque existem 3 e é muito importante que você entenda sobre isso para você conseguir decidir qual é que é a melhor aplicação para você. Afinal, se alguém decidir por você, provavelmente está errado, provavelmente você vai acabar perdendo. O único tipo de investimento que funciona é aquele que você entende. Nem que seja poupança, o importante é você entender, saber o que você está fazendo, não fazer porque os outros mandaram. Isso, aliás, isso é o mais importante, mas isso eu já falo demais aqui no canal, vamos para o assunto aqui. Então existem 3 tipos de título do Tesouro. E o primeiro tipo são os títulos pós-fixados. Na verdade, só tem um que se encaixa nessa categoria, que é o mais famoso, que é o Tesouro Selic. Esse é um título que basicamente, vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, ele acompanha a variação da taxa Selic. Então se a taxa Selic está 2%, ele vai pagar 2% ao ano. O dia que a taxa Selic for para 3%, ele vai automaticamente começar a pagar 3% ao ano. Você não precisa fazer nada, ele vai perseguir a taxa Selic. Sempre que a taxa Selic mudar, ele também vai alterar. Ele tem um vencimento aí para 2025, mas ele sempre renova, né? Quando estiver chegando perto, você vai ver que vai ter um outro vencimento, vai aparecer o 2030, sei lá. Sempre vai aumentando o vencimento. Então, assim, você pode sempre aplicar no Tesouro Selic. Uma coisa interessante de dizer é que até R$10 mil aplicado nesse título não precisa pagar aquela taxa para a Bovespa, que eu tinha falado antes, de 0,25%. Ele é o único título que apresenta essa isenção. Então até R$10 mil você pode deixar lá, você não vai pagar a taxa da Bovespa. É um título que se usa muito para reserva de emergência. Apesar de eu não acho que tenha que ficar toda a reserva de emergência nele, porque ele não tem liquidez imediata, né? Você tem que esperar o próximo dia útil para poder recuperar. E emergência não acontece em D+1, né? Emergência pode acontecer no sábado, pode acontecer no domingo, então eu acho que uma parte da reserva de emergência tem que estar em um lugar com um pouquinho mais de liquidez e tal, mas isso é assunto para um outro vídeo. O Tesouro Selic serve sim para manter lá a sua reserva de emergência. Uma coisa muito interessante é que ele não tem a famosa marcação a mercado, a gente vai falar sobre ela mais para frente, mas essa questão da marcação a mercado faz com que o preço do título varie muito. Então, às vezes você vai querer resgatar, e bem no dia que você vai querer resgatar, aquele título está em baixa, e aí você vai ter que resgatar no prejuízo. Isso não acontece com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic não tem marcação a mercado, ele é lisinho, ele sobe exatamente da maneira que a taxa Selic sobe, ele vai te pagar aquele rendimento ali, é arroz com feijão, não tem erro nesse título. Não dá para perder dinheiro com o Tesouro Selic, salvo, às vezes acontece com um mês ou outro aí que esse spread muda aqui muito, mas via de regra não vai perder dinheiro com o Tesouro Selic. O segundo tipo de título são os pré-fixados. Pré-fixado é aqueles que determinam uma taxa de juros antes, no momento da aplicação, ou seja, hoje, e essa taxa de juros vai ser a taxa que vai te pagar até o final da duração do título, né? Hoje você só tem 3 que vencem em 2023, 2026 e 2031. Sendo que esse 2031 ele tem chamados juros semestrais, né? Ele paga cupom, no jargão a gente usa esse termo, né? Ele paga cupom, significa que tudo que ele dá de juro, ele paga para você a cada semestre. Então é como se ele deixa o dinheiro lá, o seu dinheiro que você colocou. Você colocou R$10 mil e ele vai gerar, sei lá, R$200 de juro a cada semestre. Eu não fiz essa conta, não sei se é isso, provavelmente não. Mas a cada semestre cai R$200 na sua conta, é como se ele pagasse um dividendo. O que é importante dizer sobre esse título? Primeiro, o principal, aquilo que você colocou lá, não vai ser atualizado pela inflação. Então, seu dinheiro vai diminuir com o passar do tempo, porque ele vai sofrer o efeito da inflação. Essa é a grande questão. Porque todo juro que ele paga sai dele e cai na sua conta corrente e aí você gasta. Então, o principal não vai ser atualizado. Esse é um tipo de investimento que não serve para o longo prazo. Aliás, não serve para a maioria das pessoas e nem é só por causa disso. É porque ele sofre uma pesada, uma forte marcação a mercado, muito forte mesmo. E essa questão da marcação a mercado
ela é difícil de entender, mas vem comigo que se você entender isso aqui, eu garanto que você vai saber muito mais do que aquele seu assessor de investimentos que tenta te ajudar. Bom, vamos lá, eu vou usar um exemplo para mostrar para vocês o que é essa tal de marcação a mercado. Vamos supor que você investiu nesse título aqui, Tesouro Pré-Fixado 2026, né, que tem uma taxa, uma rentabilidade de 7,37% até o vencimento. Então, é isso que você vai ter. Não importa para onde vai a economia, não importa para onde vai a inflação, não importa nada. Só importa que você vai ter um retorno de 7,37% em real. Ah, mas e se a inflação for para 20%? Não importa. Aí você vai ter prejuízo, mas você sempre vai ganhar essa taxa de juros aqui. Agora, pensa comigo, o que aconteceria se no ano que vem, por exemplo, em 2022, você olha lá e esse mesmo título aqui, ao invés de ele estar pagando 7,37%, ele está pagando 10% ao ano. Ou seja, é o mesmo título que você tem, mas hoje, para quem compra hoje, ele está pagando 10% ao ano. O que isso significa para você? Que o seu título ficou pior, porque o seu título paga menos. Então, qualquer pessoa que for hoje lá no Tesouro Direto e comprar um título novo, um título zerado, vai conseguir ganhar 10%. O que acontece com aquele valor que você investiu no seu título que pagava menos? Vai se desvalorizar. Por quê? Para equalizar isso daí, você tem um título que você pagou, vamos supor, você investiu 10 mil, que pagava 7,37%. Aí agora o título que está sendo vendido paga 10%, ou seja, o seu título não vai mais valer 10 mil, seu título provavelmente vai valer, sei lá, 9.500, né? Para que no final, lá na frente, eles vão chegar no mesmo valor, ok, mas o que está sendo vendido hoje é melhor que o seu título ficou pior. E o contrário também, se você comprar esse título aqui, e amanhã a taxa de juros desse mesmo título está pagando, sei lá, 5% ao ano, o seu título ficou bom pra caramba, porque o seu título está pagando 7%. Ou seja, aqueles 10 mil que você investiu, muito provavelmente vão ter virado mais dinheiro, né? 10.500, enfim. Tanto que esses títulos variam muito de preço. Isso até parece um pouquinho renda variável, mas não é. É renda fixa com marcação a mercado. Por causa disso é que esses títulos são arriscados e eu não recomendo para o investidor amador, nem para qualquer investidor de longo prazo, porque ele também pode não dar retorno real, né? Imagina só, você tem um título que paga 7% e a inflação vai a 9%, como já foi. Aí você vai ter prejuízo mesmo, vai ter prejuízo real. E não adianta reclamar, não adianta fazer passeata, não adianta xingar o governo, reclamar dos impostos, não adianta nada disso aí. Você investiu, você tem que assumir os riscos e aí você vai acabar com prejuízo mesmo. Você vai perder, né? Perder dinheiro, apesar de não nominalmente, mas assim, na real, você vai perder dinheiro. Então, pré-fixado é coisa de profissional, esqueça que isso existe. E por último, a gente tem aqueles títulos que são indexados à inflação. E esses sim são títulos muito bons para o investidor de longo prazo. Eles dão um retorno muito alto, tanto que é um desses aqui que está dando hoje 390% CDI, a gente já vai ver isso aí. E esses títulos vão te proteger da inflação. Por quê? Entenda uma coisa, ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. A parte pré-fixada dele é o juro real. A parte pós-fixada dele é a inflação. Porque ele paga a inflação mais a taxa de juro. Se você olhar aqui, por exemplo, eu estou dando exemplo aqui do 2035. Ele vai pagar o IPCA mais 3,78%. Ou seja, você sempre vai ter uma reposição pela inflação mais uma taxa de juros real. E é esse título aqui que, se você fizer as contas, observe, a inflação prevista para 2021, que ninguém sabe, mas os analistas acreditam, algo em torno de 3,5%. Esse título paga 3,78%, se você multiplicar os dois, você vai ter algo como 7,41%. Hoje o CDI está 1,9%, ou seja, você vai ter 390% do CDI, quase 400% do CDI. Por isso que falar em CDI hoje não faz muito sentido. Tem banquinho aí pagando 200% do CDI, pagando 100% do CDI. Cada vez faz menos sentido a gente falar em CDI, porque os juros, a taxa Selic, a taxa CDI está num patamar muito abaixo dos juros de longo prazo. Porque o Tesouro IPCA 2035, a gente está falando de juros de longo prazo e não de juros de curto prazo. O Selic, o CDI, são juros de curto prazo. Como tem essa diferença muito grande, nem faz muito sentido a gente falar em CDI, porque você tem um título desse que paga quase 400% do CDI. Claro que em troca disso ele vai te pedir um longo prazo. É um título que vence em 2035, tem o 2045 também que paga o mesmo tanto.
É claro que isso exige que você fique muitos anos, vai imobilizar o capital lá e tal, mas é um excelente investimento para quem procura um lugar para deixar uma parte da sua carteira, aquilo que você pode usar na sua aposentadoria, para os seus projetos de vida, enfim. Para que serve esse título aqui? Bom, o Tesouro Selic, a gente conversou que ele é muito bom para reserva de emergência, para deixar um dinheiro lá de curto prazo, de repente você tem um projeto aí de 1 ano, 2 anos, você deixa lá no Tesouro Selic, que não tem erro, né? Não tem risco. O mais importante é não ter risco, tá? Cuidado com o CDB de banquinho que abriu ontem, porque se o banquinho quebrar, pode ser que você demore a ver a cor do dinheiro, se é que vai ver. Mas o Tesouro IPCA, ele é o que dá um retorno maior, ele dá mais ganho, dá mais lucro, a rentabilidade dele é maior. Para que ele pode servir? Primeiro, aqueles que têm o prazo mais curto, como por exemplo o 2026 é o mais curto, né? Ele serve para um projeto de vida. Por exemplo, daqui a 5 anos, né, 2026, eu quero comprar um imóvel. Então faz muito sentido que você invista no Tesouro IPCA 2026 e não no Tesouro Selic, porque o Tesouro IPCA vai proteger melhor da inflação. Aliás, só para deixar claro, a taxa Selic está 2 e a inflação 3,5. Então vocês estão vendo que quem investe no Tesouro Selic hoje pode estar tendo um resultado até mesmo negativo. Agora, estamos falando do Tesouro IPCA, você pode usar esse Tesouro IPCA para esse tipo de objetivo. Daqui a 5 anos vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar alguma coisa, você deixa lá no Tesouro IPCA. Faz muito sentido. Por outro lado, para acumulação de longo prazo, esse também é o título mais indicado, porque ele é o que dá o maior retorno em longo prazo. Então, por exemplo, você quer para sua aposentadoria ou simplesmente para acumulação de patrimônio, para fazer parte da sua carteira lá de buy and hold, você pode pegar o 2035 ou o IPCA 2045, de repente, se você tem um horizonte mais longo, né? Eu prefiro o investimento mais longo porque eu pago menos imposto, né? Você fica mais 10 anos sem precisar pagar imposto. Mas você tem que ter muita certeza que não vai precisar do dinheiro. Por quê? O Tesouro IPCA sofre marcação a mercado. Não é tanto igual o pré-fixado, tá? É bem menos, mas ele sofre marcação a mercado. Entenda uma coisa, o fato dele sofrer marcação a mercado quer dizer que o preço dele vai variar, mas lá no final você vai ganhar exatamente o que está escrito aqui, a inflação mais um retorno. Você sempre vai ter retorno real. Bom, vamos à terceira parte do vídeo, que é falar um pouquinho sobre como comprar esse negócio, como é que compra, como é que eu invisto efetivamente no Tesouro. Bom, existem duas maneiras, né? Se você é cliente de grandes bancos, se você é cliente de instituições financeiras mais sólidas, provavelmente esse banco é um agente integrado. Isso significa que você não vai ter absolutamente nenhum trabalho para fazer esse investimento. Eu vou até dar um exemplo para vocês aqui de como é que seria no Bradesco, por exemplo, porque é tudo via aplicativo da instituição financeira. Não é porque o seu é Banco do Brasil que vai ser diferente, é tudo igual, exatamente a mesma coisa. Se a instituição é uma instituição firmeza, é assim que você vai fazer. Entra no aplicativo, vai lá em investimentos ou alguma coisa parecida, aí lá dentro você vai no caso do Bradesco, você vai investir, aí depois você vai em renda fixa, aí você vai rolando até chegar lá no Tesouro Direto, porque os bancos não gostam desse tipo de aplicação, ela nunca vai estar em primeiro lugar, provavelmente ela vai estar lá para o último, porque os bancos não ganham taxa, né? Eles não são tontos, e aí você clica nela e escolhe o valor que você quer investir e o título que você quer investir. É simples assim. Qualquer banco bom, qualquer banco grande funciona desse jeito. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, e se meu banco não é um agente integrado? E se no meu banco não tem essa opção de investir direto? Bom, aí você pode primeiro trocar de banco, né? Porque, pelo amor de Deus, o banco não ter isso é sacanagem. Mas se você não quer trocar de banco, vamos lá. Você pode abrir o aplicativo do seu banco, qualquer banco. Eu vou usar como exemplo do Banco Inter, mas isso é igual para todos os bancos. E você tem que solicitar o cadastro lá no Tesouro Direto. No caso do Banco Inter, você vai lá em investimentos, vai nas suas configurações lá no seu perfil e se cadastra lá para poder fazer essa compra no Tesouro Direto e você preenche aqui esse termo de adesão DTVM. Aí você vai conseguir, você vai estar liberado para operar no Tesouro Direto. Porém, você vai ter que aguardar alguns dias, você vai receber um e-mail com uma senha provisória para acessar o site do Tesouro Direto. Porque aí funciona assim, você tem que entrar lá no site do Tesouro Direto e por lá você faz sua compra, entendeu? Fantástico. Então vamos lá. Você conseguiu essa senha, você já está beleza, recebeu o seu e-mail, isso pode levar alguns dias. Você baixa o aplicativo do Tesouro Direto ou vai pelo site mesmo. Aqui eu vou mostrar para vocês o aplicativo, faz o seu login com o seu CPF com a sua senha, entra lá e aí você vai naquele botãozinho chamado Investir e aí você escolhe o título que você quer e aí você escolhe a instituição pela qual você vai fazer essa aplicação. Então se for Banco Inter, não esqueça de escolher lá Banco Inter e a data e o valor também. E pronto, aí você faz a sua aplicação, você aplicou no Tesouro Direto através de um banco ruim. Agora,
Claro que se você tiver condição de ter um banco melhor, é melhor, né? Enfim, eu gosto muito da comodidade, o meu tempo é muito mais caro do que o meu dinheiro. Bom, mas agora eu quero perguntar um negócio para vocês e vocês têm que responder aqui nos comentários, que é para que vocês vão usar, ou se vocês já usam o Tesouro Direto e há quanto tempo usam, e também o que poderia melhorar nessa aplicação, o que poderia ser mais simples, o que poderia ser mais rápido, talvez ter uma taxa menor, ou talvez ter uma liquidez melhor, ou sei lá, ter alguma facilidade para o pequeno investidor. O que você acha que poderia melhorar nesse negócio? Deixa aí nos comentários para a gente conversar. Por fim, eu queria recomendar para vocês um vídeo que eu falo sobre COI, que é um negócio horrível que o gerente do seu banco provavelmente adora. Então, dá uma olhada nesse vídeo lá que você vai gostar. Fora isso, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. A gente traz vídeo toda semana sobre investimento, tento trazer bastante conteúdo para vocês. A gente se vê semana que vem. Até lá!